infelizmente, os tribunais superiores, eles agem como se fosse assim mesmo e fosse propriedade dos ministros. E não é só o STF, não, é STJ também, é TCU também. O sistema do TCU é um sistema absolutamente maluco. Os tribunais. O que faz o TCU? Ele julga as contas do governo. Quem indica os ministros do TCU? O próprio governo. Que vai julgar as contas do governo. Então, não dá para concordar com isso, não dá para aceitar isso. Eu quero parabenizar Vossa Excelência por esse pronunciamento. Eu acho que nós precisamos, sim, colocar isso em debate nessa casa. Nós precisamos, sim, ficar insistindo nesse tema. É aquele ditado, a água bate, bate, bate até que fura. Água mole então, em pedra dura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, nós precisamos insistir, sim. Nós representamos aqui os nossos eleitores, a população desse país, e nós temos que lutar por isso. Como temos que também cobrar a Câmara dos Deputados, senador Álvaro Dias, que vote a PEC do fim do foro privilegiado. O Senado votou, nós aprovamos aqui o fim do foro por prerrogativa de função, e a Câmara não vota. E queria dizer a Vossa Excelência que se for aprovada a PEC que institui mandato de 8 anos, que Vossa Excelência defende, eu vou ficar muito feliz. Eu defendo 5 anos, que é a PEC que eu apresentei aqui em 2015, e defendo que também acabe as indicações políticas sendo por concurso público, que me parece o modelo mais correto. Agora, se for aprovado por 8 anos também, essa que Vossa Excelência apresentou agora, eu vou ficar muito feliz, porque não dá para ter essa vitaliciedade onde a pessoa fica 30, 40 anos num cargo, se acha dona dele e esquece o que é essa função para a sociedade brasileira. Então, nós precisamos sim mexer nisso. Infelizmente, os tribunais superiores, eles agem como se fosse assim mesmo e fosse propriedade dos ministros. E não é só o STF, não, é STJ também, é TCU também. O sistema do TCU é um sistema absolutamente maluco. Os tribunais. O que faz o TCU? Ele julga as contas do governo. Quem indica os ministros do TCU? O próprio governo. Que vai julgar as contas do governo. Então, não dá para concordar com isso, não dá para aceitar isso. Isso é um sistema absolutamente insano e que nós precisamos reformar. Nós temos responsabilidade com a população brasileira para reformar esse sistema. Então, se a minha PEC não for aprovada, a PEC 52 de 2015, que altera isso, espero que a de Vossa Excelência seja. Porque não reduz para 5 anos, mas pelo menos institui um mandato. E é importante que isso seja instituído, porque não pode ter essa vitaliciedade que hoje esses ministros têm. E quero parabenizar Vossa Excelência por também debater isso aqui. Nós temos que debater isso aqui nessa casa. Sempre. Essa casa tinha que debater e deliberar sobre isso. Então, quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Senhor Presidente, eu queria fazer aqui uma solicitação ao presidente dessa casa, já falei ali na tribuna, que seja colocado em análise, que se analise os pedidos de impeachment dos ministros do STF que aqui se encontram. Isso não pode ser engavetado, isso precisa ser analisado por essa casa, até para que nós possamos nos debruçar sobre isso e possamos analisar com critério, caso a caso. Não dá para isso ficar ali numa gaveta e ninguém poder se debruçar sobre isso e analisar isso. Essa casa, além disso, também na minha visão, tem que instalar a CPI da Lava Toga. Já falei isso aqui, a minha assinatura constou nos 2 requerimentos. E também deveria analisar a minha PEC 52 de 2015, que altera a forma de escolha de ministros do STF, acabando com essas indicações políticas, instituindo concurso público e mandato de 5 anos, para que nós tenhamos realmente
cortes superiores isentas de qualquer influência político-partidária. Então, queria fazer aqui o apelo à presidência dessa casa que analise os pedidos de impeachment de ministros do STF que aqui se encontram, para que possa o plenário dessa casa se debruçar sobre isso, estudar caso a caso e julgar esses pedidos. Então eu peço que se dê prosseguimento a esses pedidos e que isso não se engavete, como se engavetou nos últimos 4 anos aqui nessa casa. Para me desculpar com o senador Plínio, que já ia fazer uso da palavra, as minhas desculpas, e apenas para dizer, pedir desculpas por ter trazido esse tema aqui agora, logo antes da sua fala, mas é um tema importante e não pode o Poder Judiciário se achar intocável como é hoje. Nós não estamos generalizando, há muitas pessoas sérias no Poder Judiciário e, inclusive, a apuração desses indícios, se não forem comprovados, as pessoas vão ser inocentadas. O que não pode é o Poder Legislativo jogar isso para debaixo do tapete. Isso é que não pode. Então, por isso, o meu pedido, a minha solicitação, que seja dado análise aos pedidos de impeachment de ministros do STF que aqui se encontram nessa casa. Eles precisam ser analisados com todo o critério e não podem ser engavetados como foram nos últimos 4 anos. Muito bem. Senador, finalmente, senador Plínio, um senador extremamente atuante, dedicado, um homem sensível às causas humanitárias, é o seu estado que ele ama, que é o estado do Amazonas. Com a palavra, senador Plínio. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu venho a essa tribuna na tarde de hoje fazer uma prestação de contas ao meu eleitor das minhas emendas ao orçamento da União de 2019. Prestação de contas essa que eu considero que deveria ser uma obrigação de todo parlamentar. Infelizmente, os eleitores hoje não sabem para onde são destinados os recursos públicos das emendas ao orçamento. Emendas essas que hoje têm caráter impositivo, portanto o governo é obrigado a executar. E que deveriam ser uma obrigação de todo parlamentar prestar contas aos seus eleitores. Cada parlamentar teve direito, no Orçamento Geral da União de 2019, a destinar R$ 15.420.774. Eu, mais uma vez, destinei esses recursos, como sempre faço todos os anos, para as áreas de saúde, educação e segurança pública do Distrito Federal, que são as áreas precípuas da atuação do Estado. Muitos parlamentares, às vezes, colocam em áreas que não são relevantes, colocam em coisas que, às vezes, não são prioritárias para o cidadão. Eu respeito, porque todos foram eleitos, mas eu considero que os recursos públicos devem estar prioritariamente nessas 3 áreas, devem se concentrar nessas 3 áreas, que são as áreas fim da atuação do Estado. As minhas emendas, para onde foram destinadas e onde o Distrito Federal receberá esses recursos nesse ano. Destinei R$ 5.350.000 para o custeio da saúde e compra de medicamentos para a rede pública de saúde do Distrito Federal. 4 milhões para aquisição de equipamentos hospitalares para a rede pública de saúde do Distrito Federal. R$ 1.020.774 para suplementação de recursos para a construção do Hospital do Câncer do Distrito Federal. R$ 3.250.000 para a reforma de escolas públicas do Distrito Federal. Porque político gosta de destinar dinheiro para construir e esquece de destinar dinheiro para manter, para reformar. Então, R$ 3.250.000 para a reforma de escolas públicas do Distrito Federal. R$ 1 milhão para aquisição de viaturas para a Polícia do Distrito Federal.
e 800 mil para aquisição de viaturas de resgate e salvamento para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Com isso, estou cumprindo a minha obrigação, fazendo a minha parte e honrando o meu compromisso com os meus eleitores e a população do Distrito Federal. E também dando uma contribuição prática do meu mandato para melhorar os serviços públicos essenciais que a população do Distrito Federal tanto precisa. Cada parlamentar teve direito a destinar R$ 15.420.774, conforme já falei, e o governo é obrigado, por lei, a executar essas emendas durante o ano de 2019. Portanto, o Distrito Federal receberá esse reforço nessas áreas através das minhas emendas. Apresentei também, senhor presidente, uma solicitação de que essa casa vote a obrigação dos parlamentares de prestar contas aos seus eleitores dessas emendas, que eu acho, aliás, que deveria ser apresentada na campanha para os eleitores onde serão destinados esses recursos. Com a imposição da execução desses recursos, essa se tornou uma importante parte de um mandato parlamentar e que deveria ter um cuidado maior por parte dos parlamentares, critérios rígidos e também uma atenção maior por parte dos eleitores, porque é um recurso que vai para o orçamento e que é obrigado a ser executado. Portanto, deve ter um critério maior por parte dos parlamentares. Os parlamentares deveriam ser ainda mais rígidos com a destinação dessas emendas e os eleitores deveriam ser mais atentos também, desculpe dizer isso, com relação a essas emendas. São recursos públicos que cada parlamentar deve destinar e eles precisam ser bem destinados, com rigor e com critério. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Com a destinação desses recursos, meu mandato dá mais uma contribuição para melhorar os serviços públicos para a população do Distrito Federal. E nas áreas que são as áreas essenciais do Estado, como, por exemplo, a saúde, que foi a área mais contemplada e que precisa de recursos públicos aqui no Distrito Federal. Muito obrigado. Parabéns, Vossa Excelência. De fato, é muito importante que a população acompanhe a questão das emendas, até para tirar esse mito de que como se a emenda fosse do parlamentar. Então, parabéns não só